procedimento em si, desde quando ele foi preso, é uma gama de ilegalidades. É ilegal do início ao fim. A ilegalidade já começou na prisão, né? Porque ele foi preso por publicar um vídeo e ali, em 17 de fevereiro de 2021, começou o martírio do Daniel, né? Então, o processo, todo o procedimento em si, desde quando ele foi preso, é uma gama de ilegalidades. É ilegal do início ao fim. Todas as condutas do ministro são condutas suspeitas de um suspeito, de uma vítima que é ao mesmo tempo julgador, acusador, agora é também o que coordena a pena, ou seja, ele é o juiz da execução, decide tudo, ou seja, até se o Daniel vai respirar ou não, ele quer decidir. Se tem mais uma função aí, ele está querendo. Agora ele também está na revogação do livramento condicional. Eu disse que ele estava assumindo também a função de médico, porque ele disse claramente que não viu urgência na ida do Daniel ao médico no dia 21 de dezembro, que ele utilizou para poder revogar ilegalmente, ilicitamente, de forma torturadora, a progressão de regime, o livramento condicional, que é um benefício, né? Progressão é uma fase do cumprimento de pena, e o livramento condicional é um benefício que tem durante o cumprimento de pena, como a saidinha, como outros benefícios legais. Então, assim, Daniel vem sofrendo com essas ilegalidades desde quando ele foi preso, lá em fevereiro, e aí passou por esse conluio, né? Eu digo que essa aberração que ocorreu na Câmara dos Deputados por 364 votos de traidores que entregaram a cabeça do Daniel de Silveira de brinde lá para o ministro Alexandre de Moraes, fazer o que ele quer, que ele está fazendo. E aí a gama de ilegalidades vem desde imposição de multa não, como é que fala? Fugiu aqui. Fiança de um crime. Ele foi preso por um crime inafiançável, e aí depois o nobríssimo aí, que entende mais de direito, como eu entendo de alemão, ele aplicou falou pro Daniel que tinha que pagar 100 mil reais de fiança. Aí eu perguntei, cara, mas peraí, o crime não era inafiançável? Como é que você faz? Não quero saber não, tem que pagar. E aí não pagou no dia que ele falou, e ele mandou cancelar a conta e decretou a prisão dele, 24 de junho de 2021. Aí depois deu na luta, e aí veio essa questão da ação penal, inúmeras ilegalidades. A ação penal foi julgada sem que houvesse um saneamento do processo, sem que houvesse respeito ao devido processo legal. E aí chegou lá no dia 19, com os recursos que eu fiz, ele, aplicou a multa de 10 mil reais no advogado, em mim, um dia antes do julgamento, lá no dia 20 de abril. Dia 19 ele aplicou a multa. E aí foi uma revolução, né? Porque quem tem que aplicar a multa ao advogado é o AB, não é juiz, ou pseudo-juiz, ou aspirante a juiz, como esse cidadão, né? Então, e aí tem o julgamento. Aí o julgamento, eu digo lá naquela tribuna, foi dito, se Daniel Silveira for condenado, o julgamento é político, não é técnico, jurídico. Isso ficou provado porque o julgamento técnico, jurídico, o Daniel Silveira foi absolvido, que foi o julgamento do revisor, o voto do revisor, que é o Nunes Marques. Ele absolveu o Daniel integralmente, acolheu todas as teses da defesa. Não houve nenhuma condenação por parte do revisor da ação penal. Aí os demais, inclusive o André Mendonça, que foi a surpresa desagradável lá, o terrivelmente traíra, que aí ele votou também para condenar o Daniel. Foi um dos maiores absurdos, né? Então, aquele momento foi um julgamento político. Daniel foi condenado politicamente. Queriam a vaga dele da Câmara dos Deputados e depois do Senado. Tanto é que fizeram o que fizeram e deixaram ele cancelar os votos, mais de 1,5 milhão de votos que ele teve. E aí colocaram o Romário, né? Maravilha. O carioca, o Fluminense deve estar feliz da vida com
Romário aí no Senado, né? São 8 anos de nada, de tracinho. 2 projetos, um de futebol e um outro aí, que eu nem me lembro o nome aí, que ele apresentou até hoje. Então, é o famoso senador tracinho, né? Não tem nada. Nem na tribuna aparece, né, doutor? Nem na tribuna aparece. Não. Aliás, eu nem sei se ele ainda é senador. Não sei. E aí, na sequência dos absurdos, aí veio, no dia seguinte, a graça presidencial, o indulto presidencial. E aí, quando há um indulto, pelo artigo 107 do Código Penal, aí extingue-se a punibilidade, extingue-se as penas, extingue inclusive as penas acessórias, que são as multas. E aí, entregamos, tirou a tornozeleira e entregou a tornozeleira lá para a SEAP lá do DF. Aí depois a SEAP do DF veio inventar lá que o Daniel tinha danificado a tornozeleira, que era uma mentira. Só que eles são tão espertos que ingressaram com essa ação depois que já tinha passado os 6 meses para ingressar com esse indigesto pedido. Ou seja, eles entraram fora do prazo e ganharam uma sentença da juíza lá do Distrito Federal arquivando mais essa falácia. Então, 2022 foi Daniel com todo o seu patrimônio bloqueado, salário bloqueado, conta da esposa bloqueada, dele, ou seja, foi triste. Foi uma situação lastimável. Até verba do gabinete foi bloqueada. Pra você ter uma ideia. A conta, né? Porque bloqueou as contas que estavam em nome do Daniel. E aí, seguindo, quando foi em maio, aliás, em fevereiro de 2023, no dia seguinte ao término do mandato, o Deus Rei me mandou, sob a argumentação de que ele tinha descumprido medidas cautelares, no caso a tornozeleira, e não dá entrevista, decretou a prisão preventiva dele. E aí ele permaneceu preso. Aí foi em maio, 23 de maio, começou o cumprimento de pena, porque dias antes o digníssimo Pão e Circo do Supremo Tribunal Federal cassou, né? Eu digo que a graça ocorreu em 21 de abril e a desgraça ocorreu no início de maio de 2023. Foi a desgraça, ou seja, tiraram a graça dele. Isso foi uma violência contra a Constituição, que, aliás, a Constituição ela é estuprada e violentada por esses ministros 24 horas por 7. Ou seja, todos os dias da semana eles estupram a Constituição, esquartejam, vilipendiam, fazem horrores, ou seja, as piores atrocidades com a Constituição. Que, aliás, para mim é um mero rolo de papel higiênico usado, não serve para nada. Aliás, serve para poder prejudicar aqueles inimigos do sistema. Aí sim a Constituição é válida, aí vale tudo, vale a lei, vale tudo. Mas quando é para aplicar de forma igualitária, de forma similar, que todos são iguais perante a lei, que é a falácia do artigo 5º do caput, é uma piada.